como filhos amados. Nós estamos mantendo esse tema, não é? Porque, digamos assim, nós estamos vivendo momentos especiais e tem coisas positivas, né? Tem coisas de bênção, de ser filho amado de Deus, amém? Quem gosta de ser filho amado de Deus aqui? Amém? Todo mundo? Então, é legal. Mas só que tem também algumas responsabilidades de ser filho de Deus, né? Como uma família, não é? Então aqui o Mateus está sempre perto aqui, eu sempre olho para você, Mateus, eu não sei quanto sobra para você ou não, né? Mas em casa sobrava até quarto para os filhos arrumar, sabe? Porque aí quando teve que sair de casa, sabia arrumar e soube se virar, né? Quando está dentro de casa, cresce, virou adolescente, aborrecente, jovem, novo jovem, jovem velho, jovem, né? De repente, jovem de 50 anos não sabe arrumar uma cama, não sabe esticar uma fronha, né? Um lençol. Então, por isso que servem pais e mães, né? Para preparar os filhos para o mundo. Amém? E por isso o nosso Pai Celestial também nos prepara para o mundo que a gente vive, para a vida que a gente vive. E tem alguns textos que são gostosinhos, fazem um cafuné na gente, né? A gente acabou no domingo passado, embora talvez o tempo tenha sido um pouco grande, mas no final é gostoso saber que Jesus nos faz um chamado de coração. Fala, ó, você está cansado, você está sobrecarregado? Vem, né? Vem, porque em mim você vai encontrar descanso. Mas é interessante que nem nesse momento que Jesus faz o chamado, ele deixa só pelo lado do cafuné. Ele fala, vem, me siga, porque o meu jugo é suave e o meu fardo é leve. A gente vai chegar nisso lá no fundo de novo, mas, ou seja, tem um jugo e tem um fardo. Nada na vida, né? É assim. E é interessante que quando a gente faz alguma coisa, a gente trabalha, não sei se você já teve momentos de ócio, por exemplo, uma coisa que existe muitos problemas. Outro dia assisti um filme no Netflix, não vou nem lembrar o nome do filme, mas um povo que trabalhava numa empresa, eles eram altos executivos, e a empresa nos Estados Unidos, como toda empresa tem ações em bolsa de valores, de repente as ações começam a cair, os caras ficam desesperados, a empresa está tudo bem, está tudo dando lucro e tal, mas os investidores entendem que o lucro tem que ser maior, senão começa a vender as ações. Então os caras ficam malucos e começam, por exemplo, demitir um monte de gente e tal. Isso acontece no filme. Filme que trabalha até o Ben Affleck, né? Acho que o cara mais conhecido lá. E aí tem um senhor que ele estava há tantos anos dentro daquela empresa, um alto executivo, que ele começou a sair, ele foi demitido e ele continua a mesma rotina, saía de casa, ia para os bares e não sei o quê, saía de gravata, pastinha 007 dele, se ainda existe, né? No filme ainda tinha, né? E aí um dia, sabe o que acontece com esse homem? Ele se mata. Porque ele não soube trabalhar com essa falta de atividade, vamos falar assim, de objetivo e tudo mais. E é muito triste quando a gente pensa assim. Então, como Deus nos ama, Ele é um Pai que nos ensina, nos acarinha, certo? Como um bom pai, faz os cafunés quando a gente precisa, mas também nos disciplina quando a gente merece, né? Um cascudinho é bom de vez em quando. E o texto que eu vou trazer a vocês é um texto que a gente viu, na verdade, 3 anos atrás, no meio da pandemia, no finalzinho da pandemia, e é um texto complicado, assim, difícil. É lindo. Por isso que eu estou trazendo para vocês, porque eu me deleitei nele esses dias, que é o Salmo 2. Então, se você quiser ir abrindo na tua Bíblia aí, se você quiser seguir, a gente vai ler ele inteiro, tá? Mas ele tem um ponto de consciência. Ele fala, gente, né? Então, vou convidar vocês a ler, e aí depois a gente vai comentar um pouquinho mais. Salmo 2. Engraçado, nunca tinha acontecido isso, aconteceu a semana passada, né?
Vamos ver se ele já volta organizado. Faz um favor para mim, me dá minha Bíblia que está aqui na mochila. Otávio. Qualquer coisa, né? Mão suave. Bom, se você quiser seguir na tua Bíblia, senão a gente está lendo na NVI, né? Ok? Diz assim: por que se amotinam as nações e os povos clamam em vão? Tramam. O que eu falei? Clamam. Perdão, tramam. É justamente a problemática do Salmo, né? Por que se amotinam as nações e os povos tramam em vão? Os reis da terra tomam posição e os governantes conspiram unidos contra o Senhor e contra o seu ungido e dizem: façamos em pedaços as suas correntes, lancemos de nós as suas algemas. Do seu trono nos céus o Senhor põe-se a rir e caçoa deles. Em sua ira os repreende, em seu furor os aterroriza, dizendo: eu mesmo estabeleci o meu rei em Sião, no meu santo monte. Proclamarei o decreto do Senhor. Ele me disse: tu és meu filho, eu hoje te gerei. Pede-me e te darei as nações como herança, e os confins da terra como tua propriedade. Tu as quebrarás com vara de ferro e as despedaçarás como um vaso de barro. Por isso, ó reis, sejam prudentes, aceitem a advertência, autoridades da terra. Adorem ao Senhor com temor, exultem com tremor. Beijem o filho, para que ele não se ire e vocês não sejam destruídos de repente. Pois num instante acende-se a sua ira. Como são felizes todos os povos que nele se refugiam. Amém? O tema que a gente quer trazer é justamente esse: as artimanhas do coração. Amém? Vamos orar? Pai Santo, nós te agradecemos por estar conosco nessa manhã. Te agradecemos, ó Pai, porque quando cantamos louvores a Ti, sabemos que Tu escutas. E de coração, esperamos que o Senhor tenha se agradado do nosso culto até aqui. Nesse momento nós pedimos, ó Pai, que o Senhor possa nos conduzir na Tua palavra, fala ao nosso coração, nos ensina a ter consciência do momento, do local, das circunstâncias onde estamos situados, e nos ensina a conviver e nos mostra, Pai, lições para a nossa vida, como filhos amados Teus, Senhor. Em nome de Jesus. Amém. Bem, eu queria fazer aqui uma explanação desse salmo, dividindo ele mais ou menos assim: uma visão do mundo, né? Do sistema do mundo, uma visão dos céus, ou seja, do reino, depois uma visão do Filho e uma palavra de alerta a todos os homens e a nós também. Amém? Então, começando pelo começo aqui, uma visão da terra. E o Salmo, o primeiro versículo diz, né? Por que se amotinam as nações? Se por acaso der alguma zebra, vocês me avisam aí, tá? Ok? Por que se amotinam as nações e os povos tramam em vão? Tramam, né? Então, essa pergunta é que realmente dá o tom em todo o Salmo. Por quê? Por quê? As nações se amotinam. Fazem motim, se rebelam, planejando revoltas conjuntas, né? Porque se fosse cada um sozinho, mas as revoltas normalmente são conjuntas. Tramam em vão. Constroem planos inúteis na tentativa de enganar o próprio Deus, né? Como se fosse possível enganar a Deus. A gente sabe que se convencendo que não existe um Deus, por exemplo,
E eu não quis repetir aqui vários filósofos que eu tenho trazido, né? Lembro de um americano, Nigel, lá, né? Que ele falava, eu não quero que exista Deus. Eu não quero que exista Deus, porque se Deus existir, todo o meu modo de vida cai por terra, então eu não quero. Então você faz que nem avestruz, né? Você enfia a cabeça no buraco, porque, graças a Deus por isso, a gente, sem nenhum alarde nem nada, a gente sabe que Deus existe. Provérbios diz o tolo em seu coração, Deus não existe, né? Não existe Deus, ok? Então, mas isso acontece. Então esse é o sistema do mundo, né? E a gente não precisa nem falar muito sobre ele. Então, o sistema de valores, infelizmente, corruptos, corrompidos, tantas coisas que a gente podia falar. Mas, pior que tudo, que é um modo de vida anti-Deus e anti-Cristo, mais modernamente, né? Então, mas isso é uma coisa nova? Infelizmente, não. E eu quero compartilhar muito rapidamente uma passagem que está lá em Gênesis 11, se você quiser saber. É um evento interessante. Logicamente que a gente sabe que a primeira rebeldia do homem, o primeiro ato de rebelião do homem foi de Adão e Eva, né? Que quiseram fazer. Então a gente já sabe isso. Mas bem lá no começo, depois do dilúvio, né? Existe essa passagem que eu quero ler aqui com vocês, Gênesis 11, a partir do versículo 1, que fala assim, ó, no mundo todo havia apenas uma língua, um só modo de falar. Saindo os homens do Oriente, encontraram uma planície em Sinear e ali se fixaram. Versículo 4 fala, depois disseram, vamos construir uma cidade com uma torre que alcance os céus. Assim nosso nome será famoso e não seremos espalhados pela face da terra. Interessante. Lá atrás, qual era a ordem que Deus tinha dado para o homem? Crescei e multiplicai. E povoem a terra, encham a terra. Certo? E para que esse mandamento fosse seguido, não dava para ficar acastelado, né? Então, olha, interessante, já no coração do homem, ali todos juntos, todos falando a mesma língua, falam, não, nós não vamos fazer isso. Nós não vamos. Vamos ficar aqui, vamos fazer uma torre que vai até o céu. Eles tinham descobrido tijolos, né? E piche, betume. Então, eles achavam que eles podiam fazer qualquer coisa. Qualquer semelhança é mera coincidência, né? Com os tempos atuais. Versículo 5 fala assim, o Senhor desceu para ver a cidade, a torre que os homens estavam construindo. Aquela olhada básica assim, né? E disse, eles são um só povo e falam uma só língua. E começaram a construir isso. Em breve nada poderá impedir o que planejam fazer. Venham, desçamos e confundamos a língua que falam, para que não entendam mais uns aos outros. Assim o Senhor os dispersou dali por toda a terra e pararam de construir a cidade. Por isso foi chamado Babel, né? Babel, porque ali o Senhor confundiu a língua de todo mundo. Dali o Senhor os espalhou por toda a terra. Interessante quando você vai ver, se você tem uma NVI aí, deve ter um asteriscozinho aí, uma letrinha aí, e lá embaixo, no rodapé, tem uma coisa. Está Babel igual Babilônia, né? Babilônia, que significa confusão ou lugar de confusão, né? Então, naquele momento, Deus plantou a confusão ali, né? Eles não se entendiam e largaram aquele projeto maluco. Quantas vezes será que Deus teve que fazer isso ao longo do tempo? Que a gente não acha. A gente acha algumas outras na Bíblia, mas a gente não sabe, né? Bom, voltando para o Salmo 2, e a gente está nessa visão do sistema do mundo, né? Versículos 2 e 3 fala assim, os reis da terra tomam posição e os governantes conspiram unidos contra o Senhor e contra o seu ungido, e dizem, façamos em pedaços as suas correntes, lancemos de nós as suas algemas. Interessante, né? Um sistema, eu coloquei uma palavra aqui que quero explicar, né? Você sabe o que é antropologia? Antropologia é a ciência que estuda o homem, certo? Isso é antropologia, ok? Então, o sistema que a gente vive hoje, que a gente chama de humanismo, que é uma palavra bonita, não é? Humanismo é bonito, tal. Mas o que é o humanismo? O humanismo é um sistema antropocêntrico, centrado no homem, ok? Entendeu? Então, que tem o homem e os seus interesses como centro. É isso que a gente está vivendo hoje, tá?
E isso não é de hoje, porque olha o Salmo falando de coisas assim. Então, eles se sentiam ali, a ênfase, né? No versículo 3, aqui nesse final, né? Queremos ser livres sem pensar livres para quê, não importa, eles queriam ser livres, né? E eu queria compartilhar, engraçado, né? A nova tradução na linguagem de hoje traz esse versículo 3, né? Aquela segunda parte do façamos ali, de uma forma que eu achei bem interessante. Ele fala, vamos nos livrar do domínio deles, acabemos com o poder que eles têm sobre nós. E aí você fica pensando, bom, que tipo de domínio é esse? Que tipo de domínio? Né? Que tipo de poder eles têm sobre as pessoas da Terra? Né? Porque o pessoal, não sei se vocês têm sentido isso, eu sei que tem coisas extremistas, a gente está vivendo momentos muito extremos, da guerra, por exemplo, lá, Israel e o Hamas, mas parece que o povo palestino, de uma certa forma, tem se inflamado, né, e tomado as dores do Hamas. A gente não vai entrar nisso aqui, né? Mas uma das coisas desse grupo, que eu acho que a gente pode dizer com todas as letras, que é um grupo terrorista, tanto é que eles usam o povo local como escudo, né, como tantas coisas lá, tá? Mas o que está na Europa correndo lá? E o negócio da jihad. Eles falam, primeiro, vamos eliminar, primeiro, os que cultuam o sábado. Quem cultua o sábado? No conceito deles, os judeus. Depois, os que cultuam o domingo. Ou seja, nós também estamos na lista. Não é? E por que nós estamos na lista? Porque nós cultuamos alguém que eles querem se livrar das correntes. E aí eu fiquei pensando, né, será que, né, que tipo de poder é esse de que eles querem se livrar? Será que é o poder da luz sobre as trevas? Será que é o poder do sal sobre a corrupção, as coisas podres? Já que Jesus falou que nós somos sal e luz, né? Eles, o que assim pensam, né? Não pertencem, não entendem a suavidade do amor do chamado de Jesus. Não é? E é isso que eu fico pensando. Existe um jugo? Existe. Existe um fardo? Existe. Mas eles, como Jesus falou, o jugo é suave e o fardo é leve. Amém? Então, a gente pode dizer que essa reação que a gente está vendo no mundo hoje, não só, esse caso é um caso extremo, né? Esse caso, se fosse para fazer um negócio de 0 a 100, esse é o 100, né? Mas existem muitas nuances aí de coisas de resistência ao cristianismo, resistência ao judaísmo, ok? Então, parece que é uma reação meio típica no mundo que a gente está vivendo, mas é totalmente cega em relação justamente a esse jugo suave, ok? E, portanto, totalmente surda e avessa ao chamado de Jesus. Sem conseguir discernir o privilégio de serem livres em Cristo. Amém? Livres em Cristo. Bom, mas vamos em frente, né? Então, a Bíblia Mensagem, que eu sei que é uma paráfrase, né? Ok? Mas também eu achei interessante que o pastor Peterson fala, né? Ele fala assim, líderes mundiais perseguem a supremacia política, ou seja, né, a hegemonia, até o poder. Demagogos e representantes se reúnem para discussões de cúpula. E não é exatamente isso que está acontecendo agora, tem acontecido, desde pelo menos 2019, a gente já um tempo atrás, mas 2019 foi com o Covid, né, foi a coisa. E eu queria relembrar que no passado recente, mostrei isso a vocês em fevereiro, março de 2021, e eu quero passar muito rapidamente, né, mas, por exemplo, isso aqui é uma coisa moderna, né? Lembra desse senhor aí? Não quero nem falar o nome dele, mas esse senhor aí é o presidente do Fórum Econômico Mundial, e 3 ou 4 meses depois do bichinho ser lançado no mundo, né, falando assim para a gente não ter problemas youtubers, ele lançou um livro, muito rápido.
E aí, né, ele fala, né, a pandemia representa uma rara, mas estreita janela de oportunidade para refletir, reimaginar e reiniciar nosso mundo. Tá? E aí ele lançou lá um negócio lá que ele chamava BBB em inglês, né, que é Build Back Better, é construir de novo melhor. Né? E aqui eu estou chamando de reconstruir melhor. E a gente falou um pouquinho disso aqui, não quero entrar em detalhe hoje, mas os conceitos, desde o clima, está vendo? A gente está toda essa panaceia do clima, conceito de nação, quer reconstruir o conceito de nação, quer reconstruir a economia, a saúde, propriedade, sustento, alimentação e religião. Né? Quando vocês ouvirem falar da Mãe Gaia, essa panaceia toda por aí, está nesse pacote aí. Né? Então, essa é a ideia. Alguma coisa sem Deus. E é interessante que, quando isso acontece, sempre tem aqueles que pulam na frente, né? Os seguidores, os primeiros seguidores. Né? A turma, quando vai sair um novo celular do Mac lá, já dormem na fila lá para ser o primeiro, só para ter o privilégio de ser. E no Brasil não foi diferente, né? Muitas coisas a gente tem visto aí. Essa foto estava junto no pacote na época, mas eu não quis mostrar na época, porque ia ser muito complicado, né? Mas, olha, ó, a ideia era essa aqui, 21, 22. Só que parece que Deus falou, não. E agora eles trabalham com a data de 2030. Né? Nós estamos vivendo isso. Você pode fazer que nem avestruz também, colocar sua cabecinha no buraco. Não, teoria da conspiração, mas está aí, né? Está em livros e tudo mais, ok? Então, essa é a visão do mundo. E nessas coisas, nenhum desses planos aí tem Deus. Porque o homem é que nem aqueles que fizeram o Sigurati lá, que a gente viu, Babel, né? Eles já têm a tecnologia, eles têm o domínio da arte de fazer tijolos e piche e asfalto. Então, para que eles precisam de um Deus? Eles podem fazer tudo. Hoje o homem tem tecnologia, tudo mais, né? Então, esse é o conceito. Amém? Tudo bem? Não precisam brigar comigo, tá? Eu não peguei nada, vocês viram que eu, né? Não criei nada, só copiei. Uma visão do céu, o segundo ponto que eu queria compartilhar com vocês, o sistema divino. E como filhos amados de Deus, nós temos que ter isso claro. Nós precisamos saber que lado a gente está. Mas a gente vai falar de algumas aplicações no final, ok? Do seu trono nos céus, o Senhor põe-se a rir e caçoa deles. O soberano Senhor. Primeiro, parece que ele se diverte um pouco, mas ele não se diverte com a situação, porque cada passo que essa gente dá tem consequências. Não sei se você sabe, mas está tendo, a gente viu ontem, alguma coisa disso, que está tendo muitos revoltas na Inglaterra, em Londres, porque começou esse negócio de trocar os carros a gasolina, diesel, por carros elétricos. Fiquei imaginando o nosso condomínio ontem lá, sem luz há 2 dias já, e acho que nós vamos para o terceiro. Se tivesse carro elétrico, estava sem energia em casa, sem telefone e sem carro. Mas essa é outra história, né? Mas então, começaram a fazer o quê? Por que o pessoal pegou? Porque começaram a colocar umas câmeras na cidade de Londres para pegar os carros mais poluentes. Quais são os carros mais poluentes? Os carros dos pobres, não é? Quem tem carro antigo? Quem tem carro que não foi no mecânico toda semana lá para estar afinadinho? Gente que não tem dinheiro no bolso. E aí o que a prefeitura começou a fazer? Começou a multar essas pessoas, recolher os carros. E aí a própria população se revoltou e falou, não, vamos acabar com essa palhaçada, gente. Isso é contra o povo, contra os pobres. É uma coisa para a elite. A elite decidindo e o povo ou se subordina ou se sim insubordina. Esse é o mundo que a gente está vivendo. Né? E parece que a Inglaterra está saindo fora das metas já, entendeu que o povo é contra. Aleluia. Né? Tomara que existam mais. Então, Deus olha para essas coisas e, com certeza, Ele se põe a rir. Como é que o homem pode mudar o clima? Desculpa. Mas tudo bem, vamos lá. E caçoa deles. Em sua ira, os repreende, em seu furor os aterroriza.
Na Ara, né, fala assim, em seu tempo. Né? Eu acho interessante essa coisa, né, porque a gente não vê Deus repreendendo todos os movimentos no dia a dia. Né? O Salmo, lógico, ele coloca de uma forma mais de ânsia, de vontade e tudo mais. Mas eu gosto dessa Ara, né, que ela fala assim, né, na sua ira, em seu tempo, lhes há de falar, no seu furor os confundirá. Ok? Na Bíblia Viva, né, também eu vi, ele fala assim, quando chegar a hora certa, ele vai mostrar ao mundo a sua ira. Os homens ficarão desorientados com medo da ira de Deus. Mas, por enquanto, eles estão seguindo o seu turno. Né? Mais ou menos como nos tempos do dilúvio, Jesus falou disso. Né? Como nos dias de Noé, os homens seguiram casando, dando-se em casamento, comendo, bebendo, fazendo suas festas, até que veio as chuvas, a água começou a brotar do centro da terra, e o Noé e a sua família se salvaram, e o resto dançou. Né? Ok? Fique esperto. Dizendo, e aí Jesus, né, vai, uma das coisas que Deus tem falado, e lógico que deve indigná-lo, é, eu mesmo estabeleci o meu rei em Sião, no meu santo monte. Como se ele falasse, será que vocês não sabem, ou fingem não perceber? Fui eu, Deus Pai, o Deus Todo-Poderoso, que estabeleci meu filho, e ele reina sobre vocês, sobre o mundo. E o que vocês vão poder fazer contra isso? Uma nova tecnologia? E aqui uma visão do filho. Né? É como se Jesus respondendo. Né? Versículo 7 fala assim, proclamarei o decreto do Senhor. Ele me disse, tu és meu filho, eu hoje te gerei. Uma visão do filho, né? O Deus encarnado, o próprio Deus ali. Né? E ele veio para cumprir a missão que Deus deu, para morrer pelos nossos pecados, pagando o preço pelo nosso resgate. E graças a Deus ressuscitou ao terceiro dia e hoje está assentado à direita do Pai, onde ele reina. Mas eu vou voltar e vou reinar entre vocês. Amém? Versículo 8 fala assim, pede-me e te darei as nações como herança e os confins da terra como tua propriedade. Né? Pode pedir o que você quiser, como se Deus tivesse falado para ele. Né? E aí o versículo 9, ele tem uma palavra que tem duas linhas de interpretação dos originais. E a NVI toma um deles, né, que ele fala, e tu as quebrarás com vara de ferro e as despedaçarás como um vaso de barro. Né? E uma outra linha é que a Ara toma, que fala assim, com a vara de ferro as regerás. Né? Parece fazer mais sentido. Mais uma vez, a Bíblia Viva, ela fala assim, governe as nações com justiça e firmeza, com vara de ferro. Né? Que esse é o que Jesus vai fazer. A gente espera Jesus voltando e ele vai reinar aqui na terra ainda, e nós vamos ver com ele 1000 anos. Né? Já pensou? E aí toda essa panaceia vai acabar. A gente vai ter digamos assim, um prelúdio do que vai ser a eternidade nesses 1000 anos, junto com Jesus. Tá? E ele vai reger com firmeza, logicamente, mas ele vai reger, né? Ele não vai sair quebrando todo mundo, a gente sabe disso. Mas essa última parte aqui, né, que é uma voz de alerta, uma palavra de alerta ou de advertência, para depois a gente ver algumas aplicações para nós que somos filhos amados. Né? O versículo 10 fala assim, por isso, ó reis, sejam prudentes, tenham juízo, né? Aceitem a advertência, autoridades da terra. Sejam prudentes, sejam sensatos, escutem, usem a cabeça, aceitem a advertência, se deixem corrigir, aprendam a lição. Né? É como se o próprio Jesus estivesse alertando, né? Ainda existe uma janela de oportunidade para que vocês se arrependam. Ainda existe. E aceitem e recebam Jesus. E aqui que vai entrar o nosso papel, nós vamos falar um pouquinho mais para frente. O texto segue dizendo, adorem ao Senhor com temor, exultem com tremor. Alguns falam de servir ao Senhor. Né? Adorar ao Senhor é como se a gente estivesse servindo, obedecendo Ele, fazendo o que for da vontade dEle. E aí esse versículo, que quem assistiu The Chosen, nossa, foi um dos versículos mais emocionantes, eu sei que aquilo é uma adição, né? O The Chosen, já falamos várias vezes aqui, já tem muita controvérsia sobre isso, mas
os primeiros vídeos, é um vídeo da conversa de Jesus com Nicodemos. Não sei se você teve a oportunidade de ver, eu recomendo que você veja. E para mim foi o momento mais emocionante de toda a série, aquela conversa. E no final, Nicodemos beija a mão de Jesus, né? Fazendo um spoiler aqui. E ele cita justamente esse verso, né? Beijem o filho para que ele não se ire e vocês não sejam destruídos de repente, pois um instante acende-se a sua ira. Beijem o filho. Não imagina, indo todo mundo beijar o rosto de Jesus como se fosse Judas, né? Iscariotes. Mas é no sentido de sujeitar a ele. Certo? Depositar a ele, atribuir a Jesus o louvor, a adoração, o respeito que ele merece. É nesse sentido, então, o beijo. Amém? Então, celebrem com tremor reverente, né? Fala a Bíblia, a mensagem. Mas se vocês buscarem a Deus, vocês não vão se arrepender. Não é? E aí, por isso, ele fala aqui, deixa eu comentar alguma coisa ainda aqui que eu acho importante. Fala que, pois num instante acende-se a sua ira. E algumas vezes eu li isso aqui e falo, puxa, tudo bem, né? O salmista que escreveu, não fala lá, se você olhar na tua Bíblia, não fala quem é o autor. Mas é citado pelo menos 2 vezes em Atos, e é como se fosse um salmo de Davi, como se Davi tivesse escrito, e a gente entende que sim. Tá? Então, Davi foi usado muitas vezes por Deus, pelo Espírito Santo, para trazer, por exemplo, coisas messiânicas, né? Coisas. Lá atrás ele não tinha ideia de Jesus, mas ele fala do Filho com uma autoridade que é impressionante, ou seja, é Deus, o Espírito Santo agindo. E quando ele fala aqui, pois num instante acende a sua ira, dá a impressão que Jesus é bravo, né? Vai sair assim. Mas entenda isso daqui, né, da forma melhor, é que num instante, né? Na Bíblia, mais uma vez a Bíblia Viva fala assim, antes que chegue o dia da ira do Senhor e vocês sejam todos destruídos. Ou seja, vai haver um momento que toda a ira de Deus, que não é como a nossa, né? Porque a gente, quando fala que a gente está irado, eu saio até babando, viu? Vocês não me viram bravo ainda. Ainda bem para vocês. Tadinha da ator, já viu? Meus filhos também. E eu tenho que pedir perdão a Deus de vez em quando, né? Pela minha ira. Mas não é essa a ira, né? Quando que Deus se ira. É uma questão da justiça de Deus sendo executada. Não é? Jesus fala lá, quando ele está com Nicodemos mesmo, ele fala lá, está lá em João 3, que ele fala, olha, eu não vim para julgar o mundo, mas aquele que crê no Filho já está julgado. Ou seja, já está salvo, vamos valer. Mas aquele que não crê já está julgado por não crer no Filho de Deus, não é? Então esse divisor de águas. Então esse dia da ira, que essa ira que se acende num instante, tem isso, né? Fala, gente, Jesus pode voltar amanhã. E se você deixou para tomar uma decisão depois, já era. Toma uma decisão hoje. Hoje é o dia. Hoje é o dia. Por isso fala, sejam prudentes. Amém? E aí que lindo, termina assim, falando, como são felizes todos os que nele se refugiam. Como são felizes? Bem-aventurados, algumas versões falam. Todos os que nele se refugiam. Aquelas pessoas que confiam nele são felizes. E aí a mensagem ainda fala, se vocês buscarem Deus, não se arrependerão. Não se arrependerão. E aí você pode estar se perguntando, como eu me posiciono em tudo isso? Então, eu poderia trazer várias passagens onde Jesus fala. A primeira passagem que me veio à mente, e eu tive que resistir à tentação de trazê-la aqui, foi aquela quando Jesus salva aquele cego, que está lá em João 9, né? E tem toda uma coisa, os religiosos da época falaram, não pode ser, esse cara está enganando a gente, esse cara não era cego, lembra mais ou menos da história? E até que ele chegou, ora, me surpreende, o próprio cego, me surpreende muito vocês religiosos, aí vocês não sabem quem o cara é, mas ele me salvou, ele me deu vista. Ele falou, eu era cego, agora vejo. E no final daquela parte, Jesus, depois de todo o perrengue, parece que Jesus estava ali comodamente do lado de fora, lá do Sinédrio. Sabe aquela que você está ali esperando, mas puxa, te encontrei aqui, né? Jesus encontra com ele, e aí Jesus tem uma conversa muito legal com ele, fala, você sabe
quem eu sou, né? Ele fala, não, se você não me disser, eu falo, eu sou Jesus, né? E aí ele fala, eu creio, tal. E aí alguns religiosos escutam, alguns políticos escutam, e falam, então, você está dizendo que nós somos... É porque Jesus fala, eu vim para dar vista aos cegos e para cegar aqueles que... Não lembro agora da passagem, né? Ou seja, ao contrário, né? E aí os políticos e os religiosos, então, você está dizendo que a gente é cego? Está nos chamando de cegos? Ele falou, olha, já que vocês estão falando que vem, então eu estou dizendo que vocês são cegos, né? Teria muito a ver com essa passagem, mas talvez não falasse ao meu coração e ao seu. Então, na quarta-feira, a gente teve uma reunião muito gostosa aqui, certo? E a gente pensou um pouco e tirou algumas aplicações sobre a multiplicação dos pães, a primeira multiplicação. E eu queria, então, trazer só algumas cenas aqui, para não gastar muito tempo, daquele momento, né? Logicamente, isso daqui é depois, não dá para você ver, mas tem já alguns cestos nas mãos das pessoas ali. Quando Jesus está ali, está voltando, só para colocar vocês no tema, os discípulos estavam voltando daquela missão que eles fizeram, 2 a 2, eles curaram pessoas, expulsaram demônios, estavam doidos para falar com Jesus, um monte de coisa. Começaram a falar com Jesus, Jesus curando pessoas, estava com fome. Jesus pegou, não, vamos embora, botou eles num barco e foram. Quando chegaram do outro lado, estava a mesma coisa, toda a multidão ali, e Jesus teve compaixão deles, né? Marcos 6, vamos ler alguns versículos de Marcos 6, 34, fala, quando Jesus saiu do barco e viu uma grande multidão, teve compaixão deles, porque eram como ovelhas sem pastor. Então começou a ensinar-lhes muitas coisas. Amém? É assim que Jesus vê essas pessoas das quais ele ri e caçoa. E eu entendo que é esse o convite que ele faz para nós também. Algumas vezes, até eu e a Tô estamos vendo alguma coisa lá no YouTube, a gente vê algumas dessas panaceias que estão acontecendo hoje, e a gente se ri. Mas no nosso coração imperfeito, a gente fica com raiva. Algumas vezes a gente fica até com ódio, tem que pedir perdão para Deus, não é? Mas é como se Deus estivesse falando, você é filho amado, filha amada? Não é essa atitude que eu espero de você. Eu ainda espero que você faça algumas cabeças, que você salve algumas pessoas no seu meio. Tenha compaixão, amém? Nós vamos tratar disso. Mas aqui, e aí os discípulos vão lá, olham para aquilo e falam, Senhor, manda esse pessoal embora, porque não tem como, né? Versículo 36 aí, né? Fala, os seus discípulos se aproximaram e disseram, manda embora o povo para que possam ir aos campos e comprar algo para comer, né? Cada um se vê, eu não tenho como dar comida para esse povo aí. Eu não tenho dinheiro. Tinha mais de 5 mil pessoas lá, tinha 5 mil homens, sem contar as crianças e as mulheres, né? Era gente a rodo. Como é que eu vou dar de comer para vocês? Eu não tenho, humanamente é impossível, ok? Então manda eles embora. Mais ou menos esse é o conceito. Será que de vez em quando a gente não faz isso também? Aquela pessoa chata, aquela pessoa que se posiciona politicamente, socialmente diferente da gente? Quero nem saber, né? Cancelei, né? Mais bonito, né? Mais moderno, né? Cancelei. E aí é interessante que ele, porém, respondeu, dê-lhes vocês algo de comer. Eles pensavam que ia se livrar e Jesus falou, não, cara, eu não estou aí. Lá ele estava, mas aqui ele não está. Quem está aqui para fazer alguma coisa? A igreja. A igreja. Quem é a igreja? Somos nós. Somos nós. Somos nós. Dê-lhes algo vocês a comer. Perguntou Jesus, quantos pães vocês têm? Porque os discípulos ficaram, mas a gente não tem, como é que a gente vai fazer e tal? E aí Jesus falou, quantos pães vocês têm? Verifiquem, olhem, vai. A gente conhece a história, que eles acharam um menino lá que tinha os 5 pães e os 2 peixinhos, né? E aí, quando ficaram sabendo, disseram, 5 pães e 2 peixes. E aí Jesus, então, né,
Tomando os pães e os peixes, olhando para o céu, deu graças e partiu os pães. Em seguida entregou-os aos seus discípulos para que os servissem ao todo o povo. E a gente sabe já o que aconteceu. O pão foi multiplicado. A gente não entende direito se nas mãos de Jesus ou na mão de cada discípulo, mas ele usa os discípulos para distribuir os alimentos. Sim ou não? Né? Assim como ele quer nos usar a mim e a você. E para mim ficou muito pitoresco, a gente falou isso na quarta-feira, que no final, versículos 42 e 44, fala: todos comeram e ficaram satisfeitos, e os discípulos recolheram 12 cestos cheios de pedaços de pão e de peixe. Os que comeram foram 5.000 homens, e as outras versões falam, fora mulheres e crianças. Né? Parece que Deus tem um prazer em multiplicar as coisas na nossa mão. E pensando que eram 12 os discípulos e que sobraram 12 cestos, falou: ninguém ficou sem nada. Ninguém abriu mão do que tinha e ficou na miséria, vamos falar assim. Né? Deus proveu tudo para mostrar que Ele realmente é milagroso. Amém? Então eu queria terminar com algumas aplicações que para mim são muito claras e eu queria que fosse para vocês também. Né? A primeira delas é: cuidado com as artimanhas do seu coração. Dependendo do tema que eu falo aqui, eu olho para o rostinho de vocês e eu percebo como vocês recebem, sim ou não? Assim como você quando está falando de uma pessoa. Né? E eu sei que nós temos visões diferentes de mundo algumas vezes. Né? E tudo bem. Isso é que é legal, né? Da diversidade de opiniões e tudo mais. Né? Eu, como seu pastor, trouxe isso aqui até com um pouco de temor e tremor, mas como seu pastor, eu me sinto obrigado a fazer isso, amém? Porque esse é o mundo que a gente está vivendo. Você pode falar: bom, eu não estou nem aí, eu creio em Jesus, mas Jesus quer que a gente haja nesse mundo, não é? Quando ele viu os absurdos acontecendo lá no templo, o que ele fez? Ele foi lá e fez uma zoeira lá, não é? Então, ele agiu na sociedade. Ele não foi alheio à sociedade, ele interviu. E assim ele espera que a gente também faça. Não é para fazer perrengue, não é isso. Mas que pelo menos dentro do nosso alcance a gente possa pensar. Por que eu estou colocando como primeiro ponto cuidado com as artimanhas do nosso coração? Porque o que a palavra fala sobre o nosso coração? Que ele é enganoso. E de repente você tem lá um repórter de estimação, uma pessoa aí da TV que você sempre escuta, e aí você acha que tudo que ele fala, ela fala, é perfeito, ela está pensando em você, e aí quando você escuta alguma coisa diferente, você vê umas figuras diferentes ali, fala: não, eu não creio nisso. Né? Então, cuidado com o seu coração. Né? É muito fácil da gente ser levado hoje, muito fácil. Eles são profissionais, nós não. Não é? A mídia mesmo, a gente estava acostumado a escutar uma versão das coisas, e agora com as mídias sociais você escuta e fala: não, espera aí, o cara falou isso, olha essa foto aqui. Você vai ver a foto, se a foto, tudo bem, pode ser uma foto criada, não estou falando, mas de repente você vê: opa, espera aí, mas ele falou aquilo, e a realidade é isso, e aí pelo menos me abre uma coisa na minha... Espera aí, esse cara falou... Aí você escuta 1, 2, 3, 4, e as 4... O mundo inteiro fala que foi diferente. Eu não vou mais escutar esse cara. Ou pelo menos tudo que ele falar, eu vou ficar de lado, já com a guarda alta, porque eu sei que vem mentira. Né? Conta que lá vem a história. Né? Certo? Conta que lá vem a história. Então, esse é o mundo. Cuidado com o seu coração. Não mergulha de cabeça em nada. Porque Jesus nos chama, né? Quando ele mandou os discípulos, infelizmente eu não vou poder, mas ele faz aquela... Sejam... dóceis como a pomba, né, mais ou menos isso, mas sagazes como as raposas. Né? Por quê? Porque esse é o mundo que a gente está. A gente tem que saber o que está acontecendo à nossa volta. Amém? Cuidado, primeira coisa. Segundo, compaixão em qualquer situação e condição. Não é? Jesus teve compaixão daquele povo. E ele nos chama a ter compaixão, porque a gente pode, vou para o mato. Né? Tem um monte de gente aí falando, vai acontecer um monte de coisa no mundo, faz um suprimento aí de arroz, feijão, carne seca, jabá,
troca seu carro por um Jeep velho e vai para o monte. Fica lá no monte. Quanto tempo a gente vai conseguir viver assim? E o resto do mundo, né? Ele quer que a gente fique na cidade, trabalhando e interagindo e influenciando as pessoas, amém? E essa generosidade, essa compaixão, a gente compartilhou na quarta-feira esse provérbio que eu acho muito legal, Provérbios 11, 25. Podemos ler junto ele? Para fingir que está todo mundo acordado? O generoso prosperará. Quem dá alívio aos outros, alívio receberá. Amém? É isso, né? Algumas versões falam, quem dá água, água receberá, não importa. É no sentido de você saber o que a pessoa, ser empático, né? As pessoas à sua volta, o que elas estão passando e tentar ajudá-las. Terceiro ponto, penúltimo, não menospreze o que você já tem. Não menospreze o que você já tem. É interessante que os discípulos, naquele momento, nós não temos nada, como vamos, né? Lógico que eles não eram mágicos para imaginar que qualquer pãozinho pudesse alimentar todo aquele povo, mas de vez em quando a gente costuma resmungar, né? Então, não se trata do que ou do quanto temos, mas se estamos dispostos a oferecer o que temos. Você já percebeu que muitas vezes as pessoas mais pobres são as mais generosas? Tem algumas pegadinhas no YouTube que você mostra bem. Se o cara passa assim sem querer, ou seja, de propósito, né? Deixa cair lá uma nota, uma carteira, um bilhete de dinheiro e vai. De repente um cara, classe média, o cara pode se sentir pobre, né? Mas uma pessoa normal que trabalha tal, vai lá, olha aquilo lá, pega. Outro dia vimos até um negócio que tinha, era um celular, mas dava choque. Mas esse não, a coisa mais honesta foi mostrando, filmando. Quase todas as pessoas pegam. Aí, de repente, ele está passando, tem um mendigo sentado ali, na calçada, e ele passa e deixa cair lá R$100, sei lá, né? Ou um bolinho com algumas notas, e continua andando. De repente, o mendigo olha, moço, não sei o quê, vai atrás. Não, mas o que foi? Você deixou cair? Não é meu, tal. Não, caiu do senhor, tal. Então, é interessante você ver isso, né? Então, você vê de muita gente falar, quando eu tiver mais, eu vou doar. Dízimo é uma coisa típica, mas não é por isso que eu estou falando, por favor, né? Dízimo é uma coisa típica. Ah, não, eu ganho, sei lá, eu ganho 500, o dia que eu ganhar 1.500, eu vou começar a dizimar. Não, querido, querida, o que a palavra fala é para você dizimar com o que você tem. Você ganha 500, a referência, né? É 50. Se você ganha 5.000, é 500, e assim por diante, né? Não é para, não, quando eu chegar lá eu vou começar. Então, generosidade é a mesma coisa. Não importa quanto você tenha, como você tenha, o momento que você está vivendo. Eu estou muito atribulado, ninguém me ama, eu me sinto injusto. Então, quando eu for justo, quando o mundo for justo comigo, aí eu vou ser generoso. Você não é generoso, você não é generosa, querida. É uma questão que Deus ainda pode trabalhar em você. Amém? Peça perdão. Peça perdão, põe o seu joelho no chão e fala, Senhor, o que o Senhor espera de mim? O que temos é suficiente para o Senhor iniciar a sua obra e alcançar ovelhas que estão sem pastor, como ele falou ali, né? As pessoas no teu trabalho, teu chefe, tua patroa, né? Teu patrão, elas estão bem? Não quero me repetir aqui, mas o próprio Vinícius estava contando um caso aqui, né, que eu já falei para vocês, né? Uma pessoa do trabalho dele, que ele pensava que estava tudo bem, e de repente o cara falou que estava com o casamento quase quebrado, tal. Então você olha para a pessoa, de vez em quando você vê a pessoa, tem muito dinheiro, tem um carro lindo, uma casa bonita, mas o coração está vazio ou está quebrado. A gente tem outros termômetros, né, para o mundo, achando que dinheiro vale alguma coisa. Vale, né? É bom, mas não é tudo. Algumas vezes você vê pessoas muito mais felizes sem um tostão no bolso. E a gente tem que ter essa consciência, não é? E o último aqui. Avalie o que você tem. Avalie. O avalie aqui está no troca daquele verifique que Jesus falou. Avalie. Qual é a sua situação? Você é coitadinho ou coitadinha mesmo? Que a gente gosta de ser, né? Vamos combinar? Eu gosto.
Eu ia contar uma piada infame, mas eu vou deixar para lá, senão depois eu vou apanhar da minha mulher, eu não quero. Mas eu gosto de cafuné, todo mundo gosta, né? Então, mas avalia tudo que você tem. As pessoas que te amam, as pessoas que te respeitam. Ah, mas eu tenho um Fiat Palio 57. Está andando? Te leva para lá e para cá? Agradeça a Deus. Amém? Agradeça a Deus. Avalie o que você tem. Apresente a Deus. Porque quando os discípulos encontraram lá os 5 pães e 2 peixinhos, Marcos não fala, mas Mateus fala. Ele fala, tragam para mim. Apresente ao Senhor. E aí o Senhor pegou e, olhando para o céu, deu graças. E dali o milagre aconteceu. Não é? Pega o que você tem. O seu coração. As formas que você vive. Apresente diante de Deus, diante de Jesus. E creia que Ele pode transformar isso em bênção. Amém? Coloque o nome de uma pessoa que está com você, que está perto de você, trabalha com você, e você sabe que essa pessoa está, pelo menos, míope com relação às coisas que estão acontecendo no mundo. A gente está vendo muitos jovens, infelizmente, são muito influenciáveis, fazendo o corpo, né? Fazendo apologia do Hamas aí. Na Europa o negócio pegou fogo de uma tal maneira, mas aqui no Brasil também. Cuidado com o seu coração, gente. Lembra do Salmo, falou, sejam prudentes. Porque assim o Senhor vai voltar. E o dia da ira dele vai se implementar. De que lado da jaqueira você vai estar? Fecha teus olhos e vamos orar. Te agradecemos, Deus. Te agradecemos porque Tua palavra é tão rica, nos ensina a cada dia a sermos prudentes. Mas graças a Deus ela atesta aquilo que nós podemos testemunhar com a nossa própria experiência. Quão felizes somos por estarmos refugiados em Jesus e não nas teorias do mundo, não no sistema que o mundo quer nos enredar, nos levar. Sabemos que nós podemos confiar em Ti, Senhor, e nos ajuda a influenciarmos pessoas à nossa volta, para que elas não se percam nesse emaranhado de teorias, de planos inúteis, como a Sua palavra diz lá no começo desse salmo, que tramam em vão, Senhor, tramam em vão, e buscam apagar o Senhor da existência. Mas como nós podemos apagar o Senhor? Nós queremos viver para o Senhor e com o Senhor. Então nos ensina a cada dia como conciliar, Pai, todas essas diferenças que nós temos com o mundo, com as pessoas que nos cercam. Mas nos ensina a cada dia a sermos sal e luz, como Jesus disse que seríamos. Em nome de Jesus te peço, Pai, nos perdoa por qualquer caminho que o nosso coração se deixou levar e de repente hoje tomamos consciência, Pai, que o seu caminho é outro. Nos ajuda a entender a Tua vontade para cada dia da nossa vida e fazermos diferença ainda nesse mundo, sabendo que o mundo cada vez menos gosta de nós. Mas isso é sinal que a Tua volta é iminente. E nós ansiamos por esse dia, com o nosso coração pronto e a nossa mente ainda ativa, para sermos usados por Ti onde o Senhor quiser. Em nome de Jesus. Amém.